Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Carlos, da disciplina de Rede de Computadores 1, do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do Instituto Federal Farroupilha, Campus Alegrete. Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre a camada física, tá? Daquele modelo híbrido que nós estamos utilizando, né? Que foi explicado nas aulas anteriores. Então nós vamos começar com a camada mais abaixo, tá, desse modelo híbrido, que é a camada física, na aula de hoje. Nessa aula, então, eu vou tentar descrever a finalidade e as funções da camada física da rede, ou seja, qual o propósito dessa camada. Também vamos descrever as características da camada física. Vamos falar sobre o cabeamento de cobre, cabeamento UTP, cabeamento de fibra ótica e também mídias sem fio. Então, vamos iniciar falando sobre o propósito da camada física. Então, antes de qualquer comunicação de rede, né, que ocorra qualquer tipo de comunicação, é necessário que seja realizada a conexão física com uma rede local. Né? Então, essa conexão ela pode ser sem fio ou com fio, dependendo da configuração de rede. Isso geralmente se aplica se você considera, por exemplo, um escritório corporativo ou uma casa. Tá? As placas de interface de rede, que a gente chama de NIC, né? Network Interface Card, que são responsáveis por realizar a conexão desses dispositivos a uma rede. Lembrando que essas placas de interface de rede ou NICs, né, elas podem ser tanto placas para conexão física, né, por meio de cabo, ou podem ser placas de interface de rede para conexão Wi-Fi, wireless. Alguns dispositivos podem ter apenas uma placa de rede, enquanto outros podem ter várias placas de rede, né? Com ou sem fio, como eu já tinha explicado para vocês. Nem todas essas conexões elas oferecem o mesmo tipo de desempenho. Então, isso que a gente vai abordar também na aula de hoje. Então, a gente vai falar, por exemplo, como que é o desempenho de uma rede cabeada, como é o desempenho de uma rede não cabeada, né? Uma rede que utiliza um meio sem fio para estabelecer a comunicação. Então, percebam que existem características específicas de cada um desses tipos de conexões físicas que são realizadas em uma rede. Antes disso, né, vamos falar um pouquinho sobre como que funciona a camada física, né, quais são as atribuições, né. Então, a camada física ela tem por principal atribuição realizar o transporte de bits através de uma mídia de rede. Então, ela aceita um quadro completo da camada de enlace, que é a próxima camada que nós vamos trabalhar nas próximas aulas, né? Depois que nós terminarmos a camada física. Então, ela recebe um quadro que a gente vai aprender que lá na camada de enlace a gente chama de quadro, né? E codifica como uma série de sinais que são transmitidos para um meio físico local. Tá? Então, ele vai pegar essas informações que vêm da camada de enlace, que a gente vai aprender futuramente, e codifica essa informação da camada de enlace, né? Ou seja, ele pega essas informações, tá? E faz que essas informações, esses quadros, eles virem bits que vão ser transmitidos em uma mídia física, né? Um meio físico, né? Para chegar na outra ponta. Tá? Então, esse é o último passo do processo de encapsulamento. Então, percebam que se nós considerarmos que o encapsulamento começa nas camadas mais acima, né, esses dados, essas informações, elas vão sendo encapsuladas camada a camada, como a gente já aprendeu lá nos protocolos. E o último nível de encapsulamento, então, é na camada física. Né? Então, esses dados na camada física eles vão ser transmitidos, né? Eles vão ser enviados por meio de bits. Tá? Então,
o transporte desses bits é realizado por uma mídia física, que a gente vai aprender quais são os vários tipos de mídias. Então, o próximo dispositivo no caminho para o destino recebe esses bits e reencapsula o quadro e decide o que fazer com ele. Tá? Então, essa figura aqui representa exatamente essa questão de encapsulamento e desencapsulamento que eu expliquei para vocês. Tá? Então, quando chega na camada física, então todas aquelas informações que foram encapsuladas nas camadas superiores, elas são convertidas em bits para que sejam enviadas para o equipamento, para o computador de destino. Características da camada física, então. Percebam que os protocolos da camada física, tá? Eles são normatizados principalmente por aquelas entidades, a ISO, a EIA, TIA, a I2T, a ANSI, a I3E. Acima da camada física, então, as demais camadas ali, pegando uma parte da camada de enlace, né, que ali na figura está com o nome de Data Link, acima, então, da camada física, então, geralmente os protocolos eles são padrões TCP/IP, tá? E são implementados em software e gerenciados pela IETF, tá? Então, percebam essa diferenciação. Os padrões da camada física abordam 3 áreas funcionais, né? Que são componentes físicos, codificação e sinalização. A gente vai falar um pouco de cada uma dessas abordagens da camada física na sequência. Os componentes físicos são dispositivos de hardware eletrônicos, meios físicos e outros conectores que transmitem e transportam sinais para representar os bits. Então, os componentes de hardware, como placa de rede, conectores, materiais de cabo, projetos, são especificados nos padrões associados à camada física, então. Vamos falar então um pouco sobre a codificação. Então, a codificação ela tem por objetivo converter um fluxo de bits em um formato reconhecível pelo próximo dispositivo no caminho da rede. Essa codificação, então, ela fornece alguns padrões previsíveis que podem ser reconhecidos pelo próximo dispositivo. Então, exemplos de métodos de codificação incluem a codificação Manchester, né, que está mostrada ali na figura ao lado. Então, qual que é o objetivo? Né? Imaginem que no mundo real, né, no mundo natural, as informações elas trafegam por meio de ondas, né, geralmente ondas senoidais. Só que para nós, essas ondas senoidais elas têm que ser convertidas, né, num padrão binário, num padrão digital. Então, esses algoritmos de codificação, e o Manchester é um deles, visa o quê? Fazer essa transformação desses sinais analógicos para uma codificação digital. Então, percebam que o objetivo é o quê? É você transformar esses sinais numa sequência de bits, né? Ou seja, uma sequência de zeros ou uns ao longo do tempo. A sinalização. Então, o método de sinalização é como os valores de bit 1 e 0, como eles são representados no meio físico. Então, esse método ele varia de acordo com o tipo de meio que está sendo utilizado. Então, vai mais uma vez de encontro com a explicação que eu tinha passado para vocês anteriormente. Então, percebam aqui nessas figuras que eu coloquei aqui no lado para vocês, né? A gente tem aqui, por exemplo, sinais, né, que são por meio de ondas senoidais, porque é assim que acontece na natureza. E o objetivo é que você transforme essas informações que estão por meio de senoides, né, que estão senoidais, em um tipo de informação que seja binária, né, que seja por meio de zeros e uns, que é como a nossa computação digital funciona. Então, nessa imagem aqui à esquerda, eu coloquei o gráfico, né, dos sinais elétricos sobre um cabo de cobre. Então, percebam que a gente tem um sinal mais quadrático, né, e não senoidal, como acontece na natureza. E o objetivo, então, desses protocolos, né, é justamente fazer essa conversão, né, entre o que ocorre na natureza, né, que é discreto, né, que é infinito, para uma forma digital, uma forma que tenha fim, né, que tenha um limite, que possa ser transformado numa sequência de zeros e uns.
Algumas características, então, da camada física, a largura de banda, vocês vão ouvir bastante esse termo, vão ouvir falar bastante esse termo. A largura de banda é a capacidade na qual um meio pode transportar dados, tá? A largura de banda digital mede a quantidade de dados que pode fluir de um lugar para o outro em um determinado período de tempo, ou seja, quantos bits podem ser transmitidos por segundo. E propriedades da mídia física, tecnologias atuais e leis da física têm a função importante na determinação da largura de banda disponível. Tá? Então, o que quer dizer isso? Você tem características físicas que são limitadoras para cada tipo de tecnologia, né? Então, por exemplo, você tem lá um cabo de cobre, né? Ele vai ter limitações físicas típicas do cobre. Diferentemente, por exemplo, de você ter um cabo de fibra ótica, que o sinal, ele, né, que a informação, né, é transmitida e recebida por meio de feixes de luz. Então, percebam que você vai ter uma banda muito maior, por exemplo, utilizando uma fibra ótica do que um cabo que funciona por cobre. Né? Então, é isso que quer dizer exatamente esse detalhe. Aqui embaixo eu coloquei um quadro para vocês, mas esse quadro aqui vocês já devem ter ouvido falar, já devem estar acostumados. Então, bits por segundo, a sigla é BPS, tudo minúsculo. Então, 1 bit por segundo é a unidade fundamental de largura de banda. Isso aqui é o termo que talvez vocês mais veem, né? Kilobits por segundo, né? Que o símbolo é o K maiúsculo BPS e a conversão ali do lado. Megabits por segundo, vocês também devem ouvir bastante esse termo, que é o M maiúsculo BPS e o gigabits por segundo. Então, todos esses termos, essas conversões aqui, vocês já estão acostumados. Em algum momento vocês já viram na casa de vocês, na internet que vocês usam, etc. Outras terminologias que são importantes, né, com relação à largura de banda. A latência é a quantidade de tempo, incluindo atrasos, para que os dados viajem de um ponto ao outro. Então, a gente chama de latência isso. Então, nada mais é do que o tempo que demora para um dado, né, uma mensagem ser enviada e ser recebida na outra ponta. Rendimento é a medida de transferência de bits por meio físico durante um período. E o goodput é a medida de dados úteis transferidos em um determinado período. Percebam que vocês vão ouvir muito esse termo throughput, tá? Então, throughput da rede. Tá? Vocês não vão ouvir muito o termo goodput. Vocês vão ouvir mais o termo throughput, o throughput da rede. Tá? Que geralmente está associado à sobrecarga de tráfego da rede. Tá, pessoal? Vamos falar então sobre o cabeamento de cobre. O cabeamento de cobre é o tipo mais comum de cabeamento usado nas redes atualmente. Por quê? Porque é barato, fácil de instalar e tem baixa resistência a fluxo de corrente elétrica. Mesmo assim, os cabos que têm o cobre, né, como principal condutor, né, principal forma de envio de informações, ele tem algumas limitações, né? Por exemplo, atenuação. Quanto mais tempo os sinais elétricos têm que viajar, mais fraco eles ficam. Então, o problema do cobre um dos problemas é a questão da atenuação. Você não consegue ter um cabo de cobre com uma extensão muito grande, porque ele vai perder, ele vai ficar fraco, o sinal elétrico vai ficar fraco e ele com certeza vai perder informação, se não tiver uma estação para poder se fazer aumentar a potência desse sinal, né, para que esse sinal ele chegue de forma adequada na outra ponta. Além disso, o sinal elétrico é suscetível a interferências de fontes, né, por exemplo, interferência eletromagnética, que a gente chama de EMI, ou interferência de radiofrequência, que a gente chama de RFI, tá? Como é que a gente pode resolver isso, ou mitigar, né? Eu coloquei o termo mitigação ali, né? Então, a adesão estrita aos limites de comprimento do cabo. Então, o que quer dizer isso? A gente tem que verificar a limitação do cabo. Por exemplo, se a limitação é 100 metros, a gente não ultrapassar 100 metros utilizando o cabo de cobre. Alguns tipos de cabos de cobre atenuam esses sinais de
que podem interferir, né, como interferência eletromagnética ou radiofrequência, usando blindagem metálica. Então, mais para frente, a gente vai falar de alguns tipos de cabo de rede, como STP, que ele tem uma malha metálica que fornece uma espécie de blindagem para o cabo. E essa blindagem acaba reduzindo um pouco o problema de interferência eletromagnética, por exemplo. Alguns tipos de cabos de cobre atenuam o cruzamento, né, torcendo os fios do par de circuitos opostos juntos. O que quer dizer isso, tá? A explicação teórica é um pouquinho chata, um pouquinho difícil de entender. Mas, vocês já perceberam que o cabo de rede, ele é par trançado? Vocês já perceberam que a gente tem um par de cabos que são trançados? Então, eles são trançados justamente para reduzir, né, esse problema de interferência, né? Então, é justamente para isso que o cabo de rede ele é trançado. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de cabeamento que utilizam cobre. Não, então, o nosso cabo UTP, né, o clássico aqui, aqui em cima, né, à esquerda, né, essa figura aqui do cabo de rede UTP. E o nosso cabo STP, que é, como eu falei para vocês, é um cabo que ele tem uma blindagem, conforme eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Que geralmente é um cabo utilizado para meios externos, né? Quando você quer colocar esse cabo não no interior de casa, mas quer colocar para fora, você geralmente é recomendado você utilizar esse cabo com a blindagem. E o nosso cabo coaxial, né? E o cabo coaxial que é bastante utilizado ainda para TVs, né? TVs a cabo, etc. Então, como eu tinha explicado para vocês, né? Aqui a gente tem o nosso cabo par trançado não blindado, que é o UTP. Ele é o cabeamento, o UTP é o meio físico de rede mais comum que é utilizado atualmente, tá? Ele tem a terminação dele, ou seja, o conector que vai na ponta dele é chamado de RJ45, e o principal propósito dele é interconectar hosts com dispositivos de redes intermediários. Principais características do UTP, então, ele tem uma capa externa para proteger os fios. Essa capa é uma capa plástica. Ele possui pares trançados, como eu já tinha explicado para vocês, que tem por objetivo proteger contra interferências, né? E o isolamento plástico com um código de cores, né, que isola eletricamente os fios. Ou seja, a ponta aqui você consegue perceber que ele é cobre. E envolvendo esse cobre a gente tem um isolamento plástico. É isso que eu quis dizer ali. Do outro lado a gente tem o cabo STP, que é o mesmo TP, só que ele é blindado. Então a diferença dele é que ele tem essa malha, né, metálica para proteger de interferência, tá? Já tinha explicado para vocês. Fora isso, o restante do cabo é basicamente o mesmo do UTP, com a diferença dessa malha metálica que é acrescentada, e obviamente o custo dele é maior em relação ao UTP. Aqui eu tenho um cabo coaxial, né, que ele consiste de um revestimento de cabo externo para evitar danos, né, uma parte plástica, né, uma trança de cobre tecida, né, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês, tá, que serve como uma forma de blindagem para o condutor interno, uma camada de isolamento de plástico flexível, essa aqui, e um condutor de cobre que é usado para transmitir os sinais eletrônicos, que fica na ponta, tá? Geralmente esses cabos eles são utilizados então para instalações para ligar antenas, né? Antenas de dispositivos sem fio, ou para instalações de internet a cabo ou instalações de TV a cabo, né? Principalmente. Então aqui nessa figura eu coloquei os principais conectores desse tipo de cabo, o conector BNC, o N-Type e o F-Type, né? São conectores que são bastante utilizados para cabeamento coaxial. Cabeamento TP, então, algumas propriedades do cabeamento TP, ele possui 4 pares de fios de cobre com código de cores torcidos, juntos e envoltos, tá? O UTP ele depende das seguintes propriedades para limitar o cruzamento. Então, cancelamento, cada fio em um par de fios usa polaridade oposta, ou seja, a gente tem um fio negativo e outro positivo, tá? E isso aí serve para que a gente consiga cancelar problemas de interferência eletromagnética e de radiofrequência.
E a variação das torções, né, ou seja, dessas torções que tem nos fios, né, então ela também serve para evitar cruzamentos entre os fios e cabo e para diminuir também problemas de interferências, conforme eu já tinha explicado para vocês anteriormente. Tá? Então, as normas para os cabos padrão UTP são estabelecidos pela TIA e IA, tá? E então essa entidade é que normatiza as categorias dos cabos, os tipos dos conectores, etc. Tá? Então é essa organização que acaba fazendo esse tipo de controle. Outro detalhe importante, né? Percebam aqui na figura que a gente tem diferentes categorias do cabo UTP. Eu tenho a categoria 5, a categoria 6, né? Então percebam que a gente tem essas diferentes categorias com relação à blindagem, com relação à proteção dos fios e com relação à forma com a qual os fios são trançados. Então essas características é que acabam fazendo com que a gente tenha diferentes categorias para um cabo padrão UTP. Aqui eu coloquei nessa figura os principais conectores que são utilizados para cabeamento UTP. Então o RJ45, que eu já tinha explicado. Um soquete RJ45 geralmente é utilizado para tomadas, né, que vão na parede. Tá? Aqui eu coloquei uma figura de um cabo mal crimpado, ou seja, percebam que tem uma parte dos fios que ficou para fora. E aqui eu tenho um exemplo de cabo que foi crimpado corretamente. Detalhe importante, a gente tem basicamente dois padrões de crimpagem para cabos que a gente chama de direto, né? Que é o padrão T568A e o padrão T568B. Qual que é a diferença? A sequência com a qual os fios eles são agrupados. Tá? Um detalhe importante é que geralmente se eu faço essa aula prática, tá? Mas infelizmente, em função da pandemia, quando a gente não pode estar no instituto, eu coloquei um vídeo complementar no SIGA-A demonstrando passo a passo como realizar a crimpagem de cabos de rede padrão UTP, tá? Mas geralmente nós fazemos isso na prática no instituto, mas infelizmente nós não vamos poder fazer nesse momento essa aula prática. De qualquer forma, eu coloquei um vídeo mostrando passo a passo como vocês devem fazer a crimpagem de um cabo de rede. Vamos falar agora então sobre cabeamento de fibra ótica. Propriedades então da fibra ótica. Elas não são tão comuns quanto os cabos UTP, tá? Em função do custo envolvido, né, para ter fibra ótica. Ela é mais adequada para alguns tipos de cenários de redes, tá? Transmite dados por distâncias muito maiores, com banda muito maior em relação a qualquer outro tipo de mídia, qualquer outro tipo de cabo. São menos suscetíveis à atenuação e completamente imunes à interferência eletromagnética ou radiofrequência, tá? Pelos motivos que eu já expliquei para vocês. Feito de fios flexíveis extremamente finos de vidro, tá? Vidro muito puro. Usa um laser ou um LED para codificar os bits como pulsos de luz. E o cabo de fibra ótica atua como uma guia de ondas para transmitir luz entre as duas extremidades com uma perda mínima de sinal. Então aqui eu coloquei duas figuras para vocês. Aqui à esquerda a gente tem uma fibra ótica de modo único, tá? Percebam que ele tem somente, né, um meio pelo qual a luz vai trafegar, né? Então aqui a gente chama de monomodo, tá? Então perceba, ele tem um núcleo muito pequeno, né? E usa lasers caros. Então geralmente a fibra ótica monomodo ela é utilizada para longas distâncias, tá? Enquanto que aqui na direita a gente tem um exemplo de fibra multimodo. Então, qual que é a diferença aqui? Percebam, ó, na fibra multimodo, que é um tipo de fibra ótica usado para distâncias um pouco menores, os sinais eles trafegam dentro da fibra usando reflexão. Então percebam que a gente tem vários sinais de luz que vão batendo no interior
da fibra ótica e essa refração, essa reflexão desses pulsos de luz, né? Eles vão trafegando várias informações, enquanto que aqui a gente não tem essa técnica, né? Então, o núcleo é maior, então perceba que a gente tem um núcleo maior em relação a monomodo, tá? Usa LEDs menos dispendiosos, né? E transmite em ângulos diferentes, que é exatamente isso que eu falei para vocês. Aqui a gente tem diversas informações trafegando, cada uma em um ângulo diferente, tá? É um tipo de meio, né, que comporta até 10 gigabits a mais de 550 metros, e é o tipo de fibra ótica que é mais utilizado, né, para curtas e médias distâncias. Bom, a fibra ótica, então, ela é usada basicamente por 4 setores, tá? Então, ela pode ser utilizada por redes corporativas, que no caso, usadas para aplicativos de cabeamento, backbone ou dispositivos de infraestrutura de interconexão. Ou seja, o backbone, né, onde chega a internet, ela vai ser redistribuída. Por exemplo, alguns de vocês com certeza devem ter internet com fibra ótica na casa de vocês, alguns de vocês, né? Então, como é que acontece? Sai de um backbone e é transmitido por meio de fibra ótica, tá? A gente também tem, ela pode também ser utilizada como FTTH ou Fiber to the Home, usado para fornecer serviço de banda larga sempre ativo para casa e pequenas empresas, tá? De forma análoga às redes corporativas. Então, como a gente tem cada vez mais empresas oferecendo serviços utilizando fibra ótica, cada vez mais a gente tem lares, né, chegando fibra ótica, né? Redes de longo curso utilizadas por provedores de serviços para conectar países e cidades, e aqui entra a questão da fibra ótica monomodo, né? E redes de cabos submarinos utilizados para fornecer soluções confiáveis de alta velocidade e alta capacidade, também utilizando fibra ótica monomodo, tá? Então aqui eu coloquei algumas figuras para vocês, né? Exemplos de cabos que utilizam fibra ótica, né? E os vários conectores. Mais exemplos de cabos aqui, eu coloquei cabos multimodo, né? Que são utilizados, né, para comunicação. Vamos fazer então um paralelo, né, uma comparação entre fibra e cobre. Então, percebam que a fibra ótica é usada principalmente como cabeamento de backbone, né? Backbone é aqueles locais que distribuem a internet, né? Para alto tráfego ponto a ponto, ligações entre instalações e distribuição de dados e para interligação de edifícios. Então vamos para a nossa tabela de comparação, né? Então, a largura de banda, enquanto o cabo TP ele tem uma largura de banda de 10 megabits por segundo, que vai até 10 gigabits por segundo, o cabeamento de fibra ótica ele tem 10 megabits por segundo até 100 gigabits por segundo. Então percebam que a largura de banda é muito maior na fibra ótica. A distância, né, no cabo TP ali, máximo 100 metros, é claro que a gente sabe que vai além de 100 metros, mas pode ter atenuação, né? Mas em torno de 100 metros é o limite, enquanto que a fibra ótica pode chegar a 100 mil metros de distância. Imunidade à interferência, o TP tem baixa imunidade e a fibra ótica tem alta imunidade, ou seja, não tem problema de imunidade, de interferência, etc., eletromagnética, né? Imunidade a perigos elétricos baixo no TP e alto na fibra ótica também. Então percebam, né? É muito mais eficiente a utilização de fibra ótica em relação a cabos que utilizam cobre. Vamos falar então agora sobre mídia sem fio. Então, vamos iniciar falando sobre as propriedades de meio físico sem fio, tá? Então, ele carrega sinais eletromagnéticos que representam códigos binários usados usando frequência de rádio ou micro-ondas, tá? Então, a vantagem que tem de se utilizar um meio físico sem fio é a questão da mobilidade, a grande vantagem do uso de meio físico sem fio, tá? E cada vez mais a gente tem a utilização desse tipo de mídia, tá?
porque a gente tem equipamentos mais robustos, com mais recursos, né? E a questão da mobilidade atualmente é fundamental. Porém, esse tipo de meio físico ele tem algumas limitações. Então, por exemplo, a cobertura efetiva pode ser significativamente afetada por características físicas do local. Então, por exemplo, se você tem um local lá que ele tem muitos aclives ou uma vegetação muito fechada, isso tudo pode degradar o sinal que é oferecido. Interferência, né? Então o wireless é suscetível à interferência e pode ser interrompido por muitos dispositivos comuns. Então a gente pode ter problemas de interferência e perda de informações. Outra possível desvantagem é a segurança, né? Então a cobertura de comunicação sem fio não requer acesso a uma parte física da mídia. O que quer dizer isso? Que os dados que estão trafegando no ar, eles estão no ar. Então, se esses dados não tiverem criptografados adequadamente, qualquer pessoa pode acessar. Diferentemente de um cabo, que você tem que pegar o cabo e conectar na sua máquina, né? Então, essas informações estão trafegando por meio do ar. As WLANs, né, ou as redes locais Wi-Fi, né, elas são compartilhadas, né? Então, elas operam Half Duplex, né, nas duas direções, que significa que apenas um dispositivo pode enviar ou receber por vez. Muitos usuários acessando WLAN simultaneamente, então resulta uma largura de banda reduzida para cada usuário. Então, o que quer dizer isso? Quando a gente tem uma WLAN, né, uma rede local que é o wireless, quando a gente tem muitos usuários utilizando essa rede, a gente pode ter problemas de limitação de banda. Então, acaba sendo um gargalo para esse tipo de rede. Os padrões, tá, que são estabelecidos para as redes sem fio, então elas são normatizadas pela I3E. A gente tem alguns padrões de rede sem fio, como o Wi-Fi, que é definido pelo I3E 802.11, protocolo, né? O Bluetooth, que é definido pelo I3E 802.15. O WiMAX, que é o I3E 802.16. E vários outros padrões de internet sem fio. Tá? Alguns desses padrões eu coloquei alguns vídeos complementares, caso vocês tenham curiosidade de saber um pouco mais sobre cada um desses padrões. Tá, pessoal? Em geral, então, uma rede local, né, sem fio, que a gente chama de WLAN, ela requer que você tenha alguns dispositivos, né? Então, por exemplo, para você ter uma WLAN, você tem que ter um access point sem fio, que a gente chama de AP, que concentra os sinais sem fios dos usuários e se conecta geralmente por meio de um cabo de cobre a uma infraestrutura de rede existente. Então, o que quer dizer isso? A gente vai ter uma rede que vai ser por cabeamento de cobre. Esse cabeamento vai num access point, num ponto de acesso, e esse ponto de acesso é que vai distribuir aquele sinal sem fio para os demais dispositivos da rede. Além disso, a gente tem que levar em conta também um adaptador de rede, ou um NIC, né, sem fio, que vai fornecer os recursos de comunicação sem fio para os hosts da rede. Existem vários tipos de WLAN, tá? Ao adquirir um equipamento WLAN, então a gente tem que verificar se esse equipamento é compatível com os dispositivos que a gente tem na nossa rede. Então, os administradores de redes devem desenvolver e aplicar políticas e processos de segurança rigorosos para proteger as WLANs contra acesso não autorizado. Tem uma atividade para vocês fazerem, é um laboratório, vocês têm um passo a passo que eu coloquei para vocês identificarem as placas de rede que tem no computador de vocês. E vocês identificarem também alguns ícones que aparecem no equipamento de vocês com relação à rede, né? Por exemplo, a interface de rede está desativada, está com problema, está com algum tipo de status, ou configurações na placa de rede que vocês têm que fazer, como atribuir um IP fixo, ou uma máscara de rede, ou um gateway, ou um DNS. Então, o objetivo desse laboratório é que vocês possam se familiarizar onde e como vocês podem acessar essas informações no equipamento de vocês.
Tá? Então essa atividade está no SIGA A. Solicito que vocês entrem lá no enunciado e vocês tentem realizar essa tarefa. Além disso, a gente tem algumas atividades que eu deixei para vocês fazerem sobre a camada física. Solicito que vocês façam essa atividade. Nós vamos fazer a correção dessa atividade no nosso encontro ao vivo. Tá? Solicito que vocês assistam aos vídeos complementares, que vocês pesquisem nos livros da disciplina, que são ótimos, e a gente volta a discutir e fazer a correção dessa aula e dessa atividade no nosso próximo encontro ao vivo. Acredito que era isso que eu tinha para passar na aula de hoje para vocês. Um abraço e até a próxima aula.